sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha pesquisa acadêmica e eu estou aqui para dar atualizações para vocês sobre a minha iniciação científica, principalmente. Primeiramente, deixo dar as informações básicas. Meu nome é Emily, eu sou estudante de História da UFAM. Ultimamente estou no 6º período do curso. E hoje eu vim aqui conversar com vocês porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que já fez um ano falando sobre a minha submissão da minha pesquisa acadêmica, da minha iniciação científica. Falei um pouco do início, como é que foi escolher o tema, o orientador. Aquele vídeo saiu na semana que meu projeto foi aprovado, eu ainda estou desenvolvendo ele, termina agora em agosto. E todo ano tem esse processo de submissão do PIBIC, que é o Programa de Incentivo à Bolsa de Iniciação Científica. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Todo ano, né, todo início do ano, em abril, mais ou menos, final de março, tem um período de submissão de projetos, onde o orientando, junto com o orientador, submete renovação ou novos projetos para pesquisa de iniciação científica. E como estava chegando perto de submissão desse ano, também tive uma reunião com o meu orientador e é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Porque a grande novidade é que eu mudei o tema da minha pesquisa e a gente vai conversar sobre isso. Se você chegou depois, se você não assistiu o vídeo, é um vídeo com bastante até visualização, o que eu considero muito, né, 1000 e poucas visualizações, o vídeo sobre a minha iniciação científica. Se você quiser assistir, tá aqui no canal, é só você ir lá na parte dos meus vídeos. E lá eu contei um pouco sobre o que é minha pesquisa. Mas eu vou falar pra vocês, na minha pesquisa atual, que termina em agosto, eu analiso os impactos da obra de estreia do Ferreira Reis, do Arthur César Ferreira Reis, aqui no Amazonas. É um autor do Amazonas, né, uma obra sobre o Amazonas, sobre o período de colonização até os anos iniciais da República, e é um tema intrinsecamente regional. Assim, o tempo foi passando, né? O meu projeto foi aprovado em abril, em maio, por aí do ano passado, e o tempo foi passando, foi o mesmo período que eu voltei para o presencial, então eu comecei a ter aula presencial do início, né? Eu nunca tinha tido aula presencial, eu sou da turma da pandemia, então eu entrei na faculdade em 2020, no ano pandêmico, e pela primeira vez ano passado eu comecei a ter aula presencial mesmo, todos os dias na universidade. Acabou que o dia a dia, a falta de rotina, a falta de organização, o choque entre presencial e texto e obrigações e demandas acabou me desanimando muito. Eu fiquei muitos dias sem pegar no tema, na pesquisa, eu acabei deixando muita coisa pra lá e eu desanimei muito do meu tema. Por muitas vezes eu me questionei se pesquisa acadêmica era para mim, se o mundo da pesquisa acadêmica era para mim, se eu seria uma boa pesquisadora, se a minha área não era só mesmo na docência, dando aula, se eu realmente tinha que ir por esse caminho. Esse ano eu tive uma reunião com o meu orientador, porque eu entreguei o meu relatório parcial, seria metade do meu projeto. Ele conversou seriamente comigo, falando que o meu projeto estava legal, que tinha coisas boas, mas que eu precisava dar uma avançada, que eu estava muito estagnada no tempo e que eu precisava finalizar isso e andar para finalizar com isso de uma forma boa. Foi quando eu conversei com ele que eu não queria renovar o projeto, porque eu não me via nesse mundo mais. Quando eu submeti o projeto, lógico, eu estava muito animada e eu queria muito fazer sobre isso, porque eu queria muito fazer algo sobre a Amazônia, algo regional, mas as coisas mudaram, né? Já tinha feito um ano ali, ia fazer um ano que eu estava nessa pesquisa e as coisas mudaram. Eu conheci outras áreas, eu tive contato com outras coisas e eu mudei. Eu não gostava mais do que eu estava fazendo, eu não via ânimo no que eu estava fazendo e eu dei um pouco de trabalho pro meu orientador, porque eu queria abandoná-lo, eu queria trocar de orientação, eu queria trocar de tema e eu acho que um dos principais erros que eu cometi foi não ter conversado com o meu orientador sobre isso. Eu só cheguei e joguei lá as informações pra ele que eu não ia mais continuar, sem antes ter conversado com ele. Eu posso fazer um vídeo sobre erros que eu cometi na minha primeira iniciação científica, e um deles seria esse, não ter uma conversa aberta com o seu orientador. O seu orientador está ali para te orientar, então ele está ali para te mostrar o caminho certo, te mostrar o que você tem que fazer,
te mostrar por onde você pode melhorar. É o trabalho dele te orientar, o trabalho dele estar ali te ajudando. E, claro, são casos e casos, tem pessoas que não têm sorte com orientador, principalmente em monografia, e mestrado também tem isso, mas na tese, né, na teoria, ele deveria te ajudar, deveria te auxiliar. E a relação que eu tenho com o meu orientador é uma relação muito positiva. Eu fui aluna dele 2 vezes em uma optativa e na minha obrigatória. Eu fui monitora dele, eu ajudo ele sempre que eu posso, tenho um contato muito próximo com ele. Nós somos amigos, eu considero ele como meu amigo, porque nós temos uma relação muito positiva. E foi aí que eu errei, porque eu deveria ter conversado com ele sobre o que eu queria e a gente chegaria a uma conclusão. Eu parti do pressuposto que ele não aceitaria mudar de tema, eu parti do pressuposto que ele não aceitaria que eu saísse do tema que eu já trabalho, então eu só joguei a informação que eu não ia mais pesquisar com ele, não ia fazer mais pesquisa com ele. Depois ele me chamou para uma conversa e nós conversamos e ajustamos as coisas. Isso tudo por quê? Porque eu queria trabalhar numa área de teoria da história. Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu não sou a pessoa de gostar muito de conteúdos. Eu não sou a pessoa, por exemplo, que gosta de estudar Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, esses momentos históricos da história, né? Esses momentos grandiosos da história. Eu não sou esse tipo de pessoa. Família tudo, Revolução Russa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de um debate teórico, de como o pensamento histórico ele é construído no decorrer do tempo. Pensando nisso, eu gosto muito do debate teórico da história e sobre teoria da história, como que se pensa a história no decorrer dos tempos. E eu queria muito fazer isso. Isso não veio do nada, veio muito de influências que eu tive no curso de letras, quando eu fiz a optativa lá. Quando eu abri um pouco e saí um pouco da minha bolha, e aquilo que o Saramago fala, né? Você precisa sair da ilha para ver a ilha. Quando eu saí da minha ilha de história e das pessoas que eu já estou ali o tempo todo, e dos professores, eu consegui ampliar os meus horizontes e pensar outras possibilidades. E aí eu decidi que eu queria fazer algo com teoria da história. E eu queria fazer algo que fosse um debate sobre a relação entre história e literatura. Isso veio muito influenciado pela minha professora quando eu fiz a optativa em letras de História e Literatura, a professora Nícia, que eu gosto muito dela e eu tenho um carinho especial porque foi ela e a disciplina dela que mudou os meus horizontes e que eu decidi que eu queria fazer algo nesse contexto. Também sabia que queria fazer algo que envolvesse 2 pensadores principais, que é o Paul Veyne e o Hayden White. Esses 2 pensadores, eles são pensadores dos anos de 1900, são pensadores de um contexto pós-modernista, um pensamento pós-estruturalista, né, depois das 2 grandes guerras, e pensando a história enquanto linguagem, né, a relação da história com a linguagem. É um debate muito acalorado e muito inflamado, e eu sabia que eu queria entrar nesse contexto, porque eu gosto muito desse debate, eu gosto muito de entender como que o pensamento histórico passa dos anos anteriores, de uma verdade absoluta dos fatos e de você chegar à verdade absoluta do que aconteceu no passado, para um debate de a história nada mais é do que uma construção linguística, uma construção literária, ela não existe na realidade. Esse embate, esses 2 polos, que são polos que se enfrentam diariamente, polos extremamente inflamados, esse embate teórico me deixa muito animado e eu quero pesquisar a respeito, eu quero estudar, eu gosto de ler sobre isso. Então eu decidi que queria fazer isso e conversei com o meu orientador. Isso daí é um ponto muito interessante porque ele abraçou a minha ideia e disse que, por mais que ele fosse pesquisador regional da Amazônia, ele foi professor de teoria da história, ele poderia abrir essa exceção para mim e me orientar. Ele tem essa bagagem muito boa, por sinal, de teoria. Então ele falou para eu construir o meu projeto e entregar para ele. E aí isso daí já é outra novidade, eu construí o meu projeto basicamente só e eu fiquei muito orgulhosa. Quem assistiu meu vídeo viu que eu tive muita dificuldade em construir o meu primeiro projeto, porque eu não sabia nada, eu não sabia como eu fazia introdução, desenvolvimento, metodologia, nada, e dessa vez eu já construí muita coisa do zero. Ele, lógico, acrescentou umas coisas, né, ao meu pré-projeto para submissão. Acrescentou umas coisas, mudou outras, falou que eu tinha que pensar de uma forma diferente nesse quesito, pensar um pouquinho outros autores, enfim. Mas eu construí meu projeto basicamente do zero, eu fiquei muito feliz com isso, ele gostou. E ele só falou uma coisa
que era interessante eu pensar, primeiro, um objeto que fosse um objeto literário. Eu quero entrar nesse mundo da teoria da história sim, talvez no mestrado eu analise só teoria e conceitos e um teórico da história, mas nesse momento é interessante eu pensar no objeto literário. Então eu fiquei pensando o que eu podia fazer para pensar um objeto literário e que livro eu poderia servir de apoio para essa minha discussão teórica da história com a literatura. E eu lembrei do livro Galvez, Imperador do Acre. Esse livro já apareceu em outro vlog, que eu falei que eu não tinha gostado do livro, mas ele vai me servir como base de pesquisa, porque esse livro aqui a professora Nícia passou na disciplina optativa pra gente, em uma discussão onde nós conversamos sobre a metaficção historiográfica. O que seria isso? Metaficção historiográfica seria uma abordagem literária que surge como contraponto ao realismo histórico, se eu não me engano, romance histórico. Por quê? Porque ela tenta subverter o que se entende por real através da ficção e da história, da relação entre as duas áreas. E isso é muito interessante, isso me chamou muita atenção. Porque aqui nesse livro, o Márcio Souza, que é o autor, ele constrói a história do Galvez, que vai ser um dos maiores representantes do processo de independência do Acre. E aqui a gente vê muita relação com a história, o momento de ascensão da borracha no Amazonas, em Manaus, em Belém. Só que ele coloca coisas, menções históricas que ele faz aqui que está errado. E que o narrador aponta, um segundo narrador aponta que está errado. E que não era assim que acontecia. Um momento da história que o Galvez ele fala que ele presenciou um ritual antropofágico de um povo indígena, onde seria hoje Santarém. E o outro narrador intervém a história e fala que não existiam povos indígenas nessa região, nesse momento histórico, que praticassem antropofagia. Então ele subverte os fatos, ele subverte a realidade e a história de uma forma que isso é tão interessante de analisar, como que a história ela é, às vezes, uma construção literária e como que alguns autores e teóricos da história levantaram esse embate no decorrer do século XIX e do século XX. É tão interessante, isso me chamou tanta atenção que eu decidi pegar a obra essa obra como foco na minha pesquisa para analisar. Meu foco não é analisar a obra, o meu foco não é analisar os aspectos literários daqui, porque eu sou historiadora, não sou uma literária, mas é entender como a relação tensa, por vezes, entre a história e a literatura é dada através nessa obra, e essa obra ela serve como exemplo disso. Então a minha discussão ela vai se dar muito mais no campo teórico e desses críticos, desses pensadores, tanto o Paul Veyne quanto o Hayden White e esse giro linguístico que tem, essa, querendo ou não, relativização do conhecimento histórico, vai sofrer por alguns críticos nesse momento, e como que se deu essa discussão, né? Como que tá essa fronteira tão ambígua e tão tensa entre as duas áreas, se dá para elas conviverem, se tem como nós estabelecermos limites, se precisa ter limites, se não precisa, e o livro vai servir como um exemplo disso no meio desse debate teórico todo. Gente, eu estou muito feliz com o tema da minha pesquisa, eu estou muito animada, eu acho que eu encontrei por hora, né, e eu falo por hora porque a gente muda o tempo todo, mas eu encontrei o que eu queria fazer e eu tô muito feliz com isso. Eu tô feliz porque eu consegui encontrar o meu meio do caminho e por muito tempo eu me perguntei se realmente a pesquisa histórica era pra mim. E querendo ou não, essa pesquisa vai ser um teste também, né? Vai ser um teste se eu sou para esse meio da pesquisa, da escrita histórica, se eu me daria bem no mestrado, se eu seria mesmo desse campo, fazendo uma coisa que eu gosto. A pesquisa do Ferreira Reis, quando eu terminar eu vou fazer um vídeo sobre isso, me acrescentou muito, mudou a minha cabeça. Sem a pesquisa do Ferreira Reis eu não saberia como construir um projeto. Eu talvez estaria muito crua, né, na construção de pré-projeto e de metodologia e objetivo e introdução, essas coisas, recorte. E eu consegui fazer isso. Querendo ou não, foi a pesquisa do Ferreira Reis, que me trouxe, né, essa bagagem, então nada desperdiçado. Eu não me arrependo de ter pego essa pesquisa.
Só que não é mais pra mim, eu não consigo me enxergar ali, eu não consigo me enxergar enquanto pesquisadora nessa área. Eu tenho colegas e pessoas que eu admiro muito, que fazem um trabalho muito bom nessa área, nessa fonte, na figura do Ferreira Reis, mas não é pra mim. E hoje eu já penso com muito mais intenção cada passo que eu faço na universidade. Se antes eu já pensava, se antes eu já calculava cada passo que eu tava na universidade, hoje eu calculo muito mais, porque eu tô no 6º período. Eu não sou mais caloura, eu não tô mais conhecendo o âmbito da história. Muita coisa eu já conheço, eu já sei por onde eu quero ir, eu já sei por onde eu não quero ir. E isso foi algo que meu orientador me falou e que martela na minha cabeça o tempo todo. O quanto que ele me admira por eu saber exatamente o que eu quero fazer e o que eu não quero. E isso pra mim é muito claro. O que eu quero seguir, o que eu não quero seguir. Lógico que eu não fecho possibilidades e abordagens em nenhuma área, mas eu já me encontrei em muitas coisas, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o caminho que eu quero seguir, e por mais que eu mude de pensamento, aqui ou ali, hoje, isso é o que me faz feliz e é isso que eu quero seguir. Então, quando eu pensei, meu Deus, eu vou mudar de tema, eu vou ir para uma abordagem nova, o recorte temporal é totalmente diferente, o que eu vou falar é totalmente diferente, a minha bagagem teórica é diferente. Mas eu fico pensando, eu levaria a pesquisa do Ferreira Reis para o mestrado? Eu não levaria. Então não faz sentido eu continuar uma pesquisa se eu não vejo futuro nela, entende? Diferente, por exemplo, de uma discussão teórica da história. Eu me vejo totalmente levando essa discussão para o mestrado, porque eu gosto disso. Eu consigo estabelecer relações com a literatura e com o campo das letras muito mais próximo do que se eu estivesse fazendo uma pesquisa no Ferreira Reis, entende? Então, eu acho também que essa necessidade que o meu coração tem, a minha alma tem, de ter uma relação com a literatura, de não deixar o campo das letras e da literatura, da linguística totalmente de lado. Eu preciso ter essa relação. E eu encontrei dentro da teoria da história essa relação e essa proximidade. Então, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque o meu orientador, como sempre, ele me apoiou muito e ele disse que vai ser um trabalho muito bem feito, que ele tem certeza disso. E é um longo caminho pela frente. Esse projeto começa oficialmente em agosto, setembro. Então, torçam por mim. Eu espero que vocês fiquem felizes por mim. Agradecer a todo mundo que me apoiou, né? Ainda não terminou, mas já agradecer a todo mundo que me apoiou quando eu submeti o projeto do Ferreira Reis, que me desejou boa sorte. Todo mundo que tá me desejando boa sorte agora também, meus amigos, pelo apoio, minha família. Eu sou muito grata por tê-los na minha vida e eu tenho certeza que eu só sou quem eu sou hoje, ou quem eu tô construindo, né, a minha persona que eu tô construindo pra ser, pra me tornar daqui a algum tempo, tudo graças a vocês e ao apoio de vocês. Então, os meus amigos, quando eu falei que eu queria mudar de tema, mas eu tinha muito medo de não dar certo, que eu queria ir para um campo de teoria da história com a literatura, e eu ouvi de muita gente que não era um campo legal, que não era mais pro campo das letras e não pra história. Os meus amigos falando, vai lá, se você acredita nisso, vai. Se você tem apoio do seu orientador, vai. Se você acredita nisso e é isso que o teu coração quer fazer, vai lá e faz. Porque é isso que importa no final das contas. Então eu tô muito feliz. E eu não vi a hora de contar isso pra vocês. Cada vez mais que eu leio um texto, que eu procuro fonte, que eu vejo mais e textos mais aprofundados nesse debate, eu fico cada vez mais feliz. Então, eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. O tema da minha pesquisa é Quando a Arte Imita a Vida, uma relação da história e da literatura na obra Galvez Imperador do Acre, do Márcio Souza. Então, meu plano inicial é fazer um debate do que o pós-modernismo causou na produção histórica e esse embate do relativismo e o giro linguístico na história. Então, o meu foco teórico é no Paul Veyne e no Hayden White. Depois, mostrar um pouco dos seus críticos, de quem pensava diferente disso, né? Um pouco sobre o conceito de veracidade, verossimilhança, verdade, narrativa na história, como que esses conceitos eles se embaraçam, eles se intercalam e eles se interligam em certo momento, o que eles falam sobre a história e como que essa obra pode servir de exemplo desse momento histórico diferente que nós vivemos na produção historiográfica. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da novidade, estou muito feliz
E eu espero que vocês me apoiem também, que vocês gostem de acompanhar também um pouco mais dessa rotina por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!